Boa tarde, quase boa noite aqui já. Nós estamos em Volta Redonda. Viemos para cá, não numa situação agradável, boa, mas a nossa tia Lourdes, ela partiu e nós estamos exatamente aqui na casa de todos os filhos e netos e nós vamos começar fazendo uma oração pela família, ok? E seja bem-vindo, se você é a primeira vez que está conosco. Nós realmente, todas as quartas-feiras, às 17h30 e sábado, 18h30, nós estamos ao vivo aqui no Face. E quando eu termino, se você perdeu, chegou atrasado, nós estamos no YouTube. É só você colocar no canal, Raul Nogueira Canal, e nós sempre colocamos todinho numerado. Então, nos sábados, nós estamos estudando a palavra de Deus, versículo a versículo. E nós estamos aqui exatamente no capítulo 45, onde nós estamos no ápice da história de José. E é um momento em que nós vamos tirar algumas lições para nós, ok? Então, eu quero primeiro orar pela família aqui, tia Lourdes, e depois vou orar especificamente para algumas pessoas que também estão doentes. Então, se você tiver algum pedido, entra e coloque aí para nós vamos estar orando especificamente. Vamos orar? Deus Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e colocamos agora essa família, Deus, da tia Lourdes, diante do Senhor, cada um deles, e em particular o Juninho, Deus, porque além da perda que tiveram hoje, eles também têm um problema físico, Senhor, uma operação que ele fez, de tumor, e que tem dado tantas sequelas. Então, Pai, Tu és o Deus do poder, Tu és aquele que age, Tu és o médico dos médicos. Então eu peço que o Senhor ponha a Tua mão de poder sobre eles, Senhor, e restaure essa vida de forma poderosa. Também lembramos os demais que estão aqui, lembramos aqueles que estão aí reiniciando negócios, pessoas que estão passando por dificuldades, problemas, conflitos. Você sabe exatamente o que você está passando. Então, Pai, que Tu possas estar agindo na vida desse agora, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, que o Senhor possa estar, Deus, retirando do seu coração toda a tristeza, toda a mágoa. Pai, nós sabemos que com perdas não há palavras humanas que de alguma forma venha consolar os nossos corações, mas eu peço e invoco a presença do Teu Espírito Santo sobre essa casa. E eu, na autoridade que eu tenho em Jesus, eu repreendo toda e qualquer ação do diabo neste lugar. Todo atormentador, nós repreendemos em nome do Senhor. Todo dardo lançado na mente de qualquer membro da família, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que Tu possas estar operando aqui, agindo e consolando, dando a cada um deles, Senhor, o consolo e a paz que só o Senhor pode dar. Pai, eu aproveito agora para orar pelo Francisco, Senhor, Chiquita, que teve um câncer na cabeça e está no pulmão e está fazendo agora exames. Então, que o Senhor possa estar operando de forma sobrenatural na vida desse meu irmão. Peço pela recuperação total da Sueli, Senhor, aqui da Campinas, da IBNA, que ela possa se recuperar completamente da operação tão sensível que ela fez. A Lani, a mesma coisa, também fez uma operação muito, muito difícil. Que o Senhor possa continuar recuperando ela, Senhor. E creio que ela estará completamente saudável. Lembro do Sebastião, Senhor. Oh, Senhor Deus, uma criancinha tão pequena, com câncer na cabeça, mas que, através dos procedimentos que já foram feitos, ele está em recuperação e já está dando os primeiros passinhos, e creio que vai evoluir, ele vai ser uma criança que vai correr, vai brincar, vai falar, como qualquer outra criança normal. Lembro também, Deus, o Davizinho. Ele não tinha tônus muscular, não conseguia levantar a cabeça, Senhor, quanto mais o resto do corpo. E hoje
ainda, claro, com dificuldade, Deus, o Senhor tem permitido que ele se coloque de pé. E isso realmente é uma grande bênção. Lembramos, ó Pai, também de outras pessoas lá da Igreja Batista Regular Filadélfia, que o Senhor esteja agindo. Tem pessoas que estão sofrendo quedas, problemas ainda de sequelas, Dona Ivone, Dona Maria, todos da Filadélfia. Algumas pessoas estão realmente necessitadas da sua visitação especial. Senhor, eu entrego a vida de cada pessoa, cada homem, mulher que está nos ouvindo, a família, que o Senhor os abençoe, que o Senhor realmente refaça vidas que eventualmente estão passando por tantas e tantas dificuldades financeiras. Deus, eu peço agora com respeito a isso que nós vamos estudar. Pai, nós somos limitados, se o Teu Espírito não nos conduzir, não adianta nada. Agradecemos a Ti, Pai, por essa chance, por essa oportunidade de estarmos aqui, nesta casa, apesar da tristeza, apesar das dores, nós estamos meditando em Tua Palavra. E nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, vocês acompanharam bem tudo aquilo que nós já estudamos no capítulo 44. E agora a situação é uma situação bem difícil. Porque no finalzinho do 44, lá no versículo 31, diz assim: vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Então, o que está acontecendo é que o nosso irmão José disse: eu vou ficar com o seu irmão mais novo. E aí os outros irmãos ficaram totalmente apavorados, porque falaram: olha, se isso acontecer, simplesmente o nosso pai vai morrer, não tem jeito. E aí ele continua ainda dizendo: porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois fique teu servo em lugar do moço. Então, ele está se colocando, Judá está se colocando no lugar, falou: olha, faz o seguinte, eu fico e o mais novo vai embora, E aí, ele fala: porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Então, e agora começa o ponto mais alto dessa história de José. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Bom, nesse instante, meu querido, minha querida, você já imaginou aqueles irmãos que haviam negociado José, haviam vendido, haviam mentido para o pai, haviam dito que um animal havia matado José, e de repente agora o segundo homem mais poderoso do Egito se identifica e diz: eu sou José. Você já imaginou? Emocionalmente, você lembra que eu estava falando nas lives anteriores que José estava fazendo uma pequena tortura com José, com os irmãos. Porque ele não prendeu, não maltratou, não fez nada, mas começou a colocar coisas de tal forma que eles começaram a recordar aquilo que eles haviam feito. E começaram a se perguntar: Deus está se movendo contra nós, porque nós fizemos o mal com o nosso irmão. Então, no versículo 3 diz: e disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai?
e seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Eles devem ter falado, estamos mortos, estamos mortos. O que nós vamos fazer? Estamos mortos. Nós vendemos José. José deve ter passado por momentos muito difíceis. E agora esse José está conosco em suas mãos. Ele pode nos prender, torturar, nos matar, fazer o que quiser. Mas uma coisa eles não sabiam. José, ele era temente a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E ele não queria fazer nada que deixasse esse Deus triste. José, quando era pequeno, lá com seus 16, 17 anos, que ficava entregando os irmãos, ele era um garoto mimado. Um garoto que simplesmente achava que ele era o carinha. E Deus, já naquela época, se manifestava em José através de sonhos, coisas que se cumpriram. Mas ele não tinha maturidade espiritual, nem emocional. O pai de José, Israel, criou José de uma forma muito errada. Nós fizemos uma live falando dos perigos da preferência. Quando você tem 2, 3, 4 filhos, não trate os seus filhos de forma diferente. Não coloque um deles de forma a se sobressair a outros, porque isso vai gerar ira, isso vai gerar raiz de amargura, ódio e muitas vezes até morte. Então, não faça isso, ok? Olá, Eliane, tudo bem, querido? Roberto. Então, não faça... Oscar, estou aguardando você, hein, Oscar, entrar em contato comigo, de novo, tá? Você me respondeu já, mas eu queria orar com ela novamente. Bem, então, José precisou passar nas mãos de Potifar, sofrer calúnia, mas lá na casa de Potifar, ele que devia ter as mãozinhas sem nenhum calo, nada, porque ele não fazia nada, ele teve que trabalhar dentro da casa de Potifar. E foi crescendo até se tornar realmente um mordomo. Mas não era suficiente, precisou ele ir para o cárcere. E lá ele realmente foi trabalhado em todas as áreas. E mesmo lá dentro, ele foi crescendo na área administrativa e ele acabou então ficando no comando do cárcere. Até o instante que ele sai, e o Senhor já tinha preparado todas essas coisas, ele precisou passar por um intensivo de provações para amadurecer. E nós, muitas vezes, precisamos disso. Quando as coisas estão maravilhosas, parece que o homem esquece que Deus existe. Ele começa a ir bem nos negócios, ele começa a achar que o que ele está fazendo é pela força do seu braço, da sua inteligência. Ele esquece que quem dá inteligência, saúde, todas as perspectivas boas é Deus. É Deus que abre portas ou fecha portas. Então, nunca murmure diante de uma tribulação, diante de uma provação. E nós vamos ver a resposta de José com respeito a isso. Sabe, irmãos, nesses 43 anos que eu caminho com o Senhor, já aconteceu comigo coisas das mais estranhas que vocês podem imaginar. Nós já comentamos em algumas lives, eu fui raptado na Bolívia, numa missão. Nós recebemos chineses dentro de casa, né? Pessoal da Polícia Federal. E várias outras situações, assaltos, doenças, muitas e muitas coisas. E nós nunca tivemos problemas. Nunca de deixar de confiar no nosso Deus. As provações são para que nós possamos amadurecer. E isso para quem já nasceu de novo em Cristo. Se você é apenas um mero religioso, se você sabe até que o Senhor Jesus existe, se você sabe realmente que existe um Deus triuno, se você sabe uma série de coisas a respeito de Jesus, é como se você tivesse esta laranja e você conseguisse, como um bom pesquisador, descrever
tudo a respeito da laranja. Mas se você não comer essa laranja, você não terá experiência. A mesma coisa as pessoas que falam a respeito de Jesus, conhecem coisas a respeito de Jesus, mas nunca tiveram uma experiência com Cristo. Quando uma pessoa pega Jesus e mais alguma coisa, ela está dizendo que Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, não foi suficiente para fazer a obra completa na cruz. Ele precisa de uma mãozinha de alguém. Isso não bate muito, não é? Com a verdade. Bem, vamos ver o prosseguimento aqui de José para a gente entender e tirar mais algumas lições. Olha só. Eles estavam atemorizados perante ele. Claro, vamos morrer. Mas, como eu disse, eles não sabiam que realmente José era temente a Deus. Olá, tudo bem, Ju? Disse José a seus irmãos, versículo 4, agora, chegai-vos a mim. Olha só, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por que ele está falando isso? Porque em outras ocasiões, quando começou a surgir aqueles problemas de eles terem o dinheiro dentro do saco e foram pegos, trouxeram de volta, enfim, tudo aquilo que nós já estudamos, eles começaram a discutir entre eles, falando a respeito do que havia acontecido, deixando claro que Deus estava pondo a mão sobre eles, estava castigando. Então, ele fala, olha, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Olha só o que ele vai falar agora. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele está dizendo, olha, queridos, aquilo que me aconteceu estava nos planos de Deus. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, acontecem certas coisas nas nossas vidas que nós não entendemos na hora. E depois nós vamos descobrir que Deus estava por trás. E isso em todas as áreas, quer física, psicológica, espiritual, financeira, não importa a área. Deus está no controle. E aqui José está deixando bem claro, olha, aquilo que vocês fizeram foi permissão de Deus, porque Deus tinha um plano para conservar vocês. É isso aí. Aí só por Deus. É só Deus, e é Deus mesmo. E se você está passando por problemas, está passando por dificuldades, tem que examinar o seu coração. O que é que realmente ainda não entreguei para Deus de verdade? Foi meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, meu irmão? O que é que realmente eu estou conservando? Seja de raiz de amargura, seja frustrações, tristeza, não importa o que seja. Alguma coisa está ainda dentro de você que você não conseguiu trabalhar e por isso você tem somatizado. A Ju está dizendo, então se ficamos doentes, também pode ser permissão de Deus, com certeza, minha querida. Veja bem, 90%, isso não sou eu que falo, médicos falam, e eu estou dizendo, alguns dão até um percentual mais alto, muitas vezes 90% das doenças são psicossomáticas. Nós estamos com o nosso mundo interior totalmente desestruturado e acabamos somatizando. Por isso que quando eu e Graça fazemos aconselhamento, a primeira coisa que nós descobrimos é levantar as raízes do problema. E quando é removida a raiz de verdade, sabe, irmãos, eu já fiz isso com várias pessoas. Pessoas que chegam a mim com problemas sérios.
algumas delas começam a pôr para fora de verdade aquilo que realmente está atormentando, outros não, outros ficam fingindo que não tem aquele problema, ok? Fica fingindo que não tem. Na minha mão chegou, e ela possivelmente talvez assista essa live, uma moça que veio para mim encaminhada por psiquiatra, como se ela fosse bipolar e esquizofrênica, só chorava até dizer chega, tinha tido problemas na área de relacionamento, não estava trabalhando, estava tomando remédio adoidado, tudo que você possa imaginar. E eu e Graça começamos a trabalhar com ela. E aos poucos fomos realmente levantando as raízes do problema. E ela, aí é que entra a diferença de uma pessoa para outra. Ela realmente diz, não, eu tenho problema nessa área, de verdade, eu tenho. E aí nessa também, e fomos então desconstruindo. Ela foi se desfazendo daquilo. E aos poucos ela foi acabando com os seus remédios. Não era esquizofrênica coisa nenhuma, não era bipolar coisa nenhuma, era pecado. Era raiz de amargura, ela era guardada, eram coisas no seu mundo interior que precisavam ser tratadas. Então, a Júlia está dizendo, estou nessa busca para descobrir as raízes e tratá-las. Bom, eu não vou dizer que você já sabe quais são, mas uma hora a gente conversa. Tem coisas que estão pendentes e nós muitas vezes estamos encobrindo, colocando debaixo do tapete, porque nós não queremos ver, não queremos enxergar. Eu tenho um irmão que ele dava aula comigo, inclusive, na parte de evangelismo, discipulado, e nesse curso a gente sempre faz aquilo que nós chamamos de respiração espiritual. Mas só adianta fazer isso quem nasceu de novo, quem aceitou Jesus Cristo de verdade. Quem não aceitou Jesus, que é apenas um mero religioso, não vai entender. Mas quem nasceu de novo em Cristo e é santuário do Espírito Santo, ele tem que ver aquelas 3 listinhas que eu sempre falo. Pessoas que eu preciso pedir perdão de verdade. Pessoas que eu preciso perdoar. E pecados que só eu e Deus conhecemos. E quando a pessoa faz isso e depois que ela esvaziou o saco de bolacha de pecado, ela tem que construir o hábito de estar fazendo isso momento a momento, ou seja, pisou na bola, já acerta. Muito bem. Esse irmão, que eu não vou dizer o nome, é possível até que ele assista essa live também, ele descobriu um dia que ele tinha um problema sério com o pai já tinha falecido. Veja bem, diversas vezes ele fez essa lista, não foi uma só, mas ele nunca tinha realmente encarado de frente esse problema, que ele precisava realmente perdoar o pai, que havia deixado ele por muitos anos. Quando, numa das vezes que nós estávamos dando curso novamente, e ele fez esse trabalho, olá Marcos, tudo bem, querido? E ele fez esse trabalho, ele colocou o pai, ele confessou diante do Senhor o que ele sentia ainda pelo pai, isso como crente de muitos e muitos anos. Queridos, quem sabe um dia ele faz uma entrevista comigo e posso testemunhar disso. A partir daquele dia, a vida dele como crente mudou. Ele se tornou frutífero, uma pessoa que prega a palavra, evangeliza, discipula, ele faz tudo o que você possa imaginar. Tudo bem, Marcos? Então, entenda isso, é sério. E aqui nós estamos vendo o nosso irmão José, que não guardou no seu coração raiz de amargura contra os irmãos. Ele não ficou com ódio, ele não ficou realmente esperando o dia da vingança. Olá, Neuza. Ele não ficou esperando o dia da vingança, não! Deus fala ao coração dele a ponto dele dizer, fiquem tranquilos, porque
nós fomos trazidos para o Egito para a conservação da vida. Deus me enviou adiante de vós. Aos olhos de José e de qualquer um, olhando de fora, não dá para perceber Deus agindo, mas o Espírito começa a dar convicção. E foi isso que aconteceu com José. José sabia. No versículo 6 diz: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou, não foram vocês, meus irmãos. Deus me enviou, ou seja, José não sabia disso. Deus foi revelando para ele. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ou seja, eu fui instrumento de Deus para livrar toda a nossa família da morte, da fome, do desespero. Simplesmente porque José, passando todas as provações, nunca murmurou, sempre executou as coisas que ele tinha que fazer, seja na casa de Potifar, seja no cárcere, ele fazia isso como se fosse para o Senhor. E aí, no versículo 8 ele vai fechar: assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ou seja, nesse instante dessa revelação, que no começo gerou medo, pois eles sabiam que eram culpados, e humanamente falando, realmente José podia ter feito vingança, José, por revelação de Deus, deixou bem claro: tudo o que aconteceu estava nos planos de Deus. Então, no versículo 9 diz: apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José. Agora pensa bem, você já imaginava? Aqueles 11 irmãos tendo que chegar no pai e dizer: pai, sabe, o senhor ficou todos esses anos, mais ou menos 13 anos, porque José chegou com uns 16, mais ou menos, e passaram 13 anos até esse momento. 13 anos o nosso Jacó sofrendo, o nosso Israel sofrendo, achando que realmente havia perdido José. E agora esses irmãos têm que chegar para o pai e dizer: nós erramos, nós pecamos, nós fizemos algo que não devia ter sido feito, nós vendemos o seu filho e fizemos o senhor sofrer. Já imaginou, já parou para pensar a agonia desses filhos ao chegar ao pai e falar isso? Que coisa! Então, apressai-vos, subi meu pai, diz-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, que era uma terra maravilhosa, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome para que não te empobreças, tu, a tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos a meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito. Tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui, e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão mais novo, chorou, e abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Então, esse é um momento assim muito, muito especial. Diferente de muitos irmãos, diferente de muitos filhos, muitos netos, que simplesmente fazem coisas
muito difíceis com os pais. Bom, as rejeições, as malcriações, atos de vingança, violência, quantas coisas estão acontecendo nesse mundo. Isso que aconteceu com José, se fosse com qualquer pessoa que não temesse a Deus, esses irmãos estavam mortos. Com certeza estavam mortos. Seriam torturados, arrebentados, até pedir, pelo amor de Deus, para morrer. Mas José era um servo de Deus. E ele entendeu. Olá, Daniel, tudo bem? E ele entendeu perfeitamente que aquilo que ele estava passando era do Senhor, era de Deus. Não era algo que tinha acontecido por acaso, não. Deus tinha um propósito para a vida de José e para a vida de Israel. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor, Ele sabe o futuro, Ele é presciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que você pensa, sabe o que você sente. E Ele muitas vezes permite certas coisas para que você realmente entregue a sua vida completamente nas mãos do Senhor Jesus. Muitas vezes nós não fazemos isso. A maioria, e está sofrendo. Mas quando você se converte de verdade e tem Jesus Cristo no seu coração, você vai aprender diante das provações, perseverar, como nós já estudamos numa das lives, vai perseverar, vai colher experiências com Deus e vai ter esperança quando vier o próximo problema. E ele fala que, no versículo 16, fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai, as vossas famílias, vinde a mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai à terra do Egito carros para vossos filhinhos, para vossas mulheres, trazei o vosso pai e vinde. Imagina a honra que o faraó está dando a José por ter salvado o Egito. E agora ele vai, de alguma forma, retribuir a José aquilo que José estava fazendo com ele. Ele vai trazer toda a família, mediante proteção, soldados, carros, e vai colocar numa das melhores terras do Egito. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandato de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho, ou seja, não briguem no caminho. Não fiquem se culpando, não fiquem jogando você que fez tudo isso, você é o culpado. Para com isso. Isso é perdão de verdade, sabe? O perdão verdadeiro é aquele que você acaba se reconciliando com a pessoa, a não ser que a pessoa não queira estar com você. Mas o verdadeiro perdão é esse. Eu perdoo, mas não quero nem ouvir falar, não quero nem olhar na cara dele. Isso não é perdão. Perdão genuíno é de verdade. Você perdoa, e isso já aconteceu comigo várias vezes, e você se dispõe a continuar a caminhar com aquela pessoa. Se aquela pessoa não quiser, aí já não é um problema seu, mas faça a sua parte. Então, subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhes disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou sem palpitar. Imagina a situação de Jacó, né? Porque não lhes deu crédito.
Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhe falaram, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Esse capítulo 45 realmente é um capítulo maravilhoso, um capítulo que nos faz pensar, porque a vingança, se vocês derem um passeio lá em Romanos, vocês vão ver que vingança não leva a nada. Vingança, se houvesse, só um pode fazer isso, que é o Senhor Jesus, é o próprio Deus, e nós não temos que nos vingar coisa nenhuma. Tudo que acontecer, você tem que trabalhar de uma forma tal que não coloque no seu coração nenhuma raiz de amargura, nem ira, nada. Por quê? Porque isso vai se voltar contra você mesmo. Você é que ficará doente. Olha só, eu vou ler, abram, depois dão uma boa meditada em Romanos capítulo 12. Diz assim no versículo 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Normalmente, quando as pessoas leem esse versículo, eles leem errado. A pessoa muitas vezes brigou com alguém, vem o pastor e fala: poxa, você não está conversando com aquele fulano, você não está procurando se reconciliar? E ele diz: não, a palavra diz, quando depender de mim, então tudo bem, mas quando não depende, eu já fui lá, já tentei, né? Mas o versículo não fala, se possível, quando depender de vós. O versículo diz, quanto depender de vós. Ou seja, você tem que fazer todo o possível para perdoar e se reconciliar com a pessoa. E aí sim, tem de paz com todos os homens. Se a pessoa não quiser andar com você, olá Maurício, tudo bem? Se eventualmente a pessoa não quiser andar com você, aí é outra conversa. Mas aqui, no texto, versículo que nós estamos lendo, versículo 18, não é quanto, se possível, quando depender de vós. Não, se possível, quanto depender de vós. Você tem que fazer todo o possível para se reconciliar com aquela pessoa, porque isso é a vontade do Senhor. Se a pessoa não quiser mais a sua amizade, tudo bem, mas você fica disponível para ela. E versículo 19, e a gente percebe bem a postura de José, não é? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Isso quem está falando é Deus. Deus está dizendo, a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa expressão é uma ilustração, né? No sentido de colocar, amontoar brasa viva sobre a sua cabeça. Tem algumas pessoas que falam algumas coisas, mas uma das ilustrações que eu vi era que escravos, muitas vezes, que tinham cometido alguma coisa, feito alguma coisa, era colocado ele de pé com uma bacia na cabeça, com brasa, e aquilo era uma disciplina, era um castigo, né? Então, apenas uma ilustração. Se isso realmente foi verdade ou não, mas o fato é que quando a pessoa faz alguma coisa e a tua resposta é diferente daquilo que o mundo faz, e você demonstra amor por ela, é como se você estivesse colocando brasas vivas na cabeça dela, porque ela vai começar a falar, não entendo, né? Ela entra em parafuso, porque o normal é a pessoa ir lá e dar um murro na cara do outro, dar um tapa na cara do outro, empurrar, virar a cara, fazer qualquer coisa que o mundo faz. E de repente aquela pessoa demonstra amor, o mundo não entende isso. Tá bom? Ok, pessoal.
isso foi o que nós tínhamos para compartilhar com vocês essa noite, que vocês possam meditar naquilo que realmente José praticou, viveu de verdade, não foi só de boca, ele foi amadurecido pelo Senhor, Deus revelou a ele que ele tinha vindo antes, não é? Nós vamos estar orando por você, Ju. E a pessoa, ela sabe quando você realmente libera perdão, você é o maior beneficiado. Quando você retém no teu coração raiz de amargura, você vai ter câncer, vai ter úlcera, vai ter tudo quanto é porcaria. Tá bem? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos a ti pela vida, saúde da Ju, que tu possas estar renovando ela em todas as áreas e que ela possa realmente examinar coisas que estão talvez pendentes, Deus. Não só, talvez, coisas de relacionamento, mas outras áreas também. Que tu possas, Deus, renová-la, quer física, psicológica e espiritualmente. Mais uma vez eu te peço pela vida do Juninho, que está aqui comigo, Senhor, que tu possas pôr a tua mão de poder sobre o seu corpo e restaurá-lo e curá-lo de todo, Senhor, retirando toda a sequela, e se for da tua vontade, que todas as dores se vá. Eu entrego também o restante da família que passou pela dor da perda. Que o Senhor os console em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe. Foi muito bom estar com todos vocês. Agradeço aqui a toda a família da Tia Lourdes nos abrindo as portas, não é? Para que a gente pudesse compartilhar, inclusive, fazer essa live. E até quarta-feira, para que a gente continue trabalhando aí. Será que você pode perder a salvação? Pense nisso. Que Deus abençoe. E não se esqueça, se você chegou atrasado, logo vai estar lá no YouTube. É só você entrar, Raul Nogueira, canal. Se inscreva se você não está inscrito. Dá o ok e você vai ter muitas mensagens ali. Bye, bye. Que Deus abençoe. Obrigado a vocês. Amém.